Essa outra igualdade diz que a derivada dessa função em todo o seu domínio é 1 sobre 1 menos x2, ou seja, a derivada dessa função no domínio dessa, mas o domínio dessa, você sabe quem é, são três intervalos, né? É o intervalo menos infinito menos 1, união com quem? Com menos 1, 1, união com quê? Com 1, mais infinito. Então, nesse conjunto aqui, a derivada, porque isso aqui é uma constante para cada intervalo, tá? Muito embora eu escreva dessa maneira. Mas todo mundo escreve dessa maneira, esperando que o leitor no livro, que quem lê isso aqui, entenda que é uma constante para cada intervalo. Repito, se duas funções, tá, são contínuas no intervalo, diferenciáveis no interior desse intervalo, e as suas derivadas coincidem no interior desse intervalo, no intervalo elas diferem por uma constante. Isso é consequência do teorema do valor médio, certo? Não esqueça. Então, o que é que diz isso aqui? Diz que nesse conjunto a derivada dessa função é essa. Em particular, nesse intervalo aqui, esquece os outros, nesse intervalo aqui, essa função tem essa derivada, que é a mesma derivada do arco tangente hiperbólico. Então, a expressão, a função dada por a função cuja lei de formação é essa expressão aqui, tem a mesma derivada nesse intervalo que o arco tangente hiperbólico. Então, as duas diferem por uma constante nesse intervalo. Tá? Portanto, existe o quê? Existe um C real, tal que o arco tangente hiperbólica em x é metade do logaritmo natural do módulo de 1 mais x sobre 1 menos x, mais uma constante, tá certo? Qualquer que seja o x, qualquer que seja o x aonde? Qualquer que seja o x entre menos 1 e 1, tá? Qualquer que seja o x no intervalo menos 1. Por que eu estou botando isso aqui? Tá, esse espaço. Vamos parar um pouquinho aqui e olha aqui, ó. Qual é o sinal de... Atentem para cá que eu vou apagar. Assim que eu concluir, eu vou apagar. Qual é o sinal de 1 mais x? Qual é? E a raiz? Menos 1. Aqui é 0. Aqui é positivo. Aqui é o quê? Negativo. Qual é o sinal de 1 menos x? Raiz é 1. Aqui é positivo. Aqui é 0, enquanto aqui é negativo. Então, qual é o sinal do quociente? 1 mais x sobre 1 menos x. Grave isso, tá? Mais x sobre 1 menos x. Entre menos 1 e 1. Aqui é 0. Aqui não existe. Aqui é positivo. Aqui é negativo, aqui é negativo. Então, isso aqui é o meio do logaritmo natural de 1 mais x sobre 1 menos x. Mais uma constante, qualquer que seja x pertencente. Positivo. Entendido? Que é o intervalo de interesse. Vou apagar, recorde aí. Não vou deixar aqui. Tá gravado, né? Tá bom? Agora, em particular, vale para todo x aqui. Se vale para todo x aqui, vale no zero. Em particular, o velho em particular.
A igualdade vale para todo x aqui. Se vale para todo x, vale no zero. Mas quem é o arco tangente hiperbólico de zero? Zero. Tá? Em particular, vamos botar arco tangente hiperbólica de zero é quem? É metade do logaritmo natural de quê? De 1 mais c. Mas quanto é isso? Zero. Quanto é isso? Zero. Isto é, o c é igual a zero. Assim você tem a expressão para o arco tangente hiperbólico em x fechada. Tá? Assim, vou apagar aqui. Tá? Apagar tudo. Assim. Opa! Não, esse aqui... Desculpa, eu vou recompor aqui. Refazer. Rápido. Tá? Só para você entender, isso aqui não precisa mais, não. Eu vou explicar o meu interesse em deixar o gráfico aí. Então, você tem o seguinte. Assim, te pergunto, quem é o arco tangente hiperbólico em x? Quem é? É metade do logaritmo natural de quanto? X mais 1 sobre x menos 1. Qualquer que seja x no intervalo menos 1, que é o seu número. O quê? Opa, desculpa. Perdão. 1 mais x sobre 1 menos x. Se eu botasse o contrário, estava errado. Tá? É o logaritmo natural de 1 mais x sobre metade do logaritmo natural de 1 mais x sobre 1 menos x. Lembrando, 1 mais x sobre 1 menos x é positivo no intervalo menos 1. Tá? Já ia errando aí, tá? É 1 mais x sobre 1 menos x. Obrigado pela correção. Tá? Agora, o meu interesse em deixar esse gráfico é pelo seguinte, é que a partir daí eu concluo o gráfico do arco tangente hiperbólico. Então, qual é o gráfico do arco tangente hiperbólico? Me diga. Hein? Qual é o gráfico do arco tangente hiperbólico? Então, ó, y, x, menos 1, 1. Então, se o gráfico da tangente hiperbólica é esse, tá? Que é o gráfico, isso aqui é o gráfico, tá? Da função ITGH. É o mesmo gráfico da função tangente hiperbólica. Então, se a ITGH tem esse gráfico, qual é o gráfico do arco tangente hiperbólico? É o reflexo desse gráfico em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Então, tem que ser assim. Concorda? Vou nem atrás de derivada para isso, não. É desse jeito. Estritamente crescente, estritamente crescente. Aonde é estritamente convexa, é estritamente côncava. Onde é estritamente côncava, é estritamente convexa. Então, esse é o gráfico de quem? Do arco tangente hiperbólico. Ok? Certo? Então, sequência. Tá?
Agora, observe, vamos deixar o gráfico aqui, só lembrando, né? Limite de quê? Da tangente hiperbólica em x, com x tendendo a menos infinito, é menos 1 por valores maiores que menos 1. Agora, observe uma coisa, vou colocar aqui para você, mais uma vez, o gráfico da função pequenininho, o gráfico da função x e y, 1 menos 1, o gráfico da função cotangente hiperbólica, tá? Que é o inverso da tangente hiperbólica. É o cosseno hiperbólico, o cosseno hiperbólico, nesse caso é o inverso da tangente hiperbólica. O gráfico é assim. Enquanto função, lembre-se, a função tangente é o seno, é a razão do seno pelo cosseno. A função cotangente é a razão do cosseno pelo seno. Como funções, a tangente hiperbólica não é o inverso da cotangente, porque os domínios são diferentes. Tá? O domínio do inverso da tangente é menor que o domínio da cotangente. Então, como funções não são. Mas no caso aqui, tá? O domínio da tangente hiperbólica, a tangente hiperbólica é o inverso multiplicativo da cotangente hiperbólica. Então, essa função aqui é o gráfico, é o gráfico da cotangente hiperbólica. Não sei se você tira até daqui, né? Tá certo? Então, você veja que a cotangente hiperbólica, ela é injetiva, mas não é sobrejetiva. Lembre bem, tá? Porque isso aqui é a cotangente hiperbólica, a derivada dela, não sei se vocês lembram, né? A derivada da cotangente hiperbólica, derivada da cotangente hiperbólica em x. Quem é, hein? Quem é a derivada da cotangente hiperbólica? Quem é? Quem é a derivada da cotangente hiperbólica? Quem é a derivada da cotangente hiperbólica? Hã? É menos a cossecante? É quanto? É menos a cossecante hiperbólica ao quadrado. Né? Eita, que besteira que eu fiz aqui. Tem um erro aqui, qual é o erro? Está errado. Fui totalmente displicente, qual é o erro? Eu vi agora com o meu erro, quando eu cheguei aqui, a derivada da cotangente hiperbólica. Vamos descobrir por que eu estou errado. Tá. Derivada da cotangente hiperbólica é menos a cossecante hiperbólica ao quadrado. Então, isso é o quê? Negativo, qualquer que seja o x, diferente de zero. Então, isso aqui está errado. Que ela é estritamente decrescente em cada intervalo do seu domínio. Não tem. E eu disse, olha, eu falei para vocês, ó, eu tiro isso aqui daqui. Se eu tiro isso aqui daqui, eu estou tirando errado. Claro que eu estou tirando errado. É assim. Ó, inverso de negativo é negativo. Tá? E aqui é assim. Só uma pessoa olhou com cara feia quando eu escrevi esse absurdo aí. Tá? Lá atrás. É isso aí. Derivada negativa, ela é estritamente decrescente sempre. Então, ela é injetiva. Tá? Agora, veja. Vamos aí consertar desse erro fatal. A displicência é osso, né? Então, pronto. Consertado aí.
Isso aqui é a cotangente hiperbólica. Então, observe, ó. Ela é estritamente decrescente, tem todos os limites, cobre isso. Não vou botar os limites, mas quando o x tende a mais infinito, ela tende a 1 por valores maiores que 1. Quando o x tende a menos infinito, ela tende a menos 1 por valores menores que 1. Quando o x tende a zero positivo por valores maiores que 0, ela tende a mais infinito. E quando o x tende a zero pela esquerda, ela tende a menos infinito. Então, veja uma coisa. A função cotangente hiperbólica, tá? A função cotangente hiperbólica e você sabe de onde ela vai de onde para onde? A cotangente hiperbólica, vou colocar aqui para ficar tudo no mesmo ano, ela vai de R asterisco em R. Ela é injetiva, mas não é sobrejetiva. Logo, não é invertido. Aí eu faço uma brincadeira, né? Ela é injetiva, mas ela não é sobrejetiva. Então agora eu pego a mesma lei de formação dela, a sua lei de formação, e monto outra função. Aí vem o entretanto. Entretanto, a função ICTGH, a função ICTGH, que vai de R asterisco no intervalo, tá? No intervalo menos infinito, menos 1, aberto, que é esse aqui, ó, que é todo coberto pela cotangente hiperbólica. União com o intervalo 1 mais infinito, aberto, que é esse intervalo aqui, que é todo coberto pela cotangente hiperbólica, dada por cotangente ICTGH de x igual a cotangente hiperbólica de x, qualquer que seja x diferente de zero. Essa função ela é injetiva e, pelo que eu acabei de falar, ela é sobrejetiva. Ela é injetiva e o quê? Sobrejetiva. Logo, é invertível. Daí a seguinte definição. A função inversa, da função ICTGH que é essa função daqui para cá, é denominada função arco cotangente e hiperbólica, sendo denotada por arc CTGH, tá? A inversa dessa daqui, ó, com esse contradomínio, tá? Daí todas aquelas consequências. Primeira, quem é o domínio do arco cotangente hiperbólico? Quem é?